Olá, profissionais da harmonização facial. Hoje eu vim conversar com vocês sobre longevidade dos tratamentos de pele, né? Como manter essa pele com brilho, manter essa pele bonita, né? Manter essa pele com aparência de 30 anos, né? Então, assim, nós sabemos que o envelhecimento, ele começa aos 25 anos, né? Com 25 anos a gente começa a perder a produção, de ter um déficit de produção de colágeno, né, elastina. E como que a gente faz para manter essa pele jovem, com brilho, firmeza, evitando o aparecimento de flacidez, né? Porque o que mais se reclama o paciente quando chega no consultório é a flacidez. Então, assim, como manter as características de uma pele jovem lá com 40, 50 anos? Nós sabemos que a pele é composta por hipoderme, derme e a epiderme. A epiderme é formada por 5 camadas, né? O estrato córneo, que é o mais externo, a camada lúcida, que normalmente a gente tem só em pés e mãos, né? A parte que tem mais atrito, camada granulosa, espinhosa e basal, que fica em contato com a derme. As células principais da epiderme são os queratinócitos, né, que tem faz a proteção, né, que produz a queratina, os melanócitos, que produz a melanina, as células de Langerhans, que são de defesa, né, e as células Merkers, que são as sensoriais. A gente sabe que a derme é uma camada intermediária e ela que nutre a epiderme, né? A epiderme, ela não tem vasos sanguíneos, toda a nutrição dela vem da derme, tá? É dividida em camada papilar, que invaginam a epiderme, levando essa nutrição, e a gente tem a derme reticular. A derme reticular é a que tem as células de defesa, né? Os fibroblastos que produzem as proteínas responsáveis pela sustentação da pele, onde tem ali a produção do colágeno, elastina e ácido hialurônico, tá certo? E a hipoderme, que é responsável por proteger os órgãos, é a camada mais profunda, né? Por que tratar, né? Para envelhecer melhor, né? Por que tratar para envelhecer melhor? A gente tem que saber, primeiramente, que o envelhecimento ele tem os fatores intrínsecos, que está ligado à genética, à nutrição, e extrínsecos, que é o fotoenvelhecimento, o tabagismo, né? E como eu disse, a partir dos 25 anos, a gente tem um déficit de colágeno, que a gente produz menos quantidade de colágeno. E a cada dia a nossa célula vai ficando mais preguiçosa e a gente vai produzindo menos. A gente tem as alterações hormonais no metabolismo que interferem nesse envelhecimento, a má alimentação, a falta de hidratação, falta de nutrientes, né? A pele começa a apresentar as características do envelhecimento. E quais são essas características? As rugas, linhas mais marcadas, flacidez, a gente perde sustentação. Por que a gente perde sustentação? Porque a gente tem perda volumétrica óssea também. Então, tem reabsorção óssea, diminui vascularização, a musculatura fica mais flácida, né? Muda a posição dos coxins de gordura, né? Você tem um deslocamento desses coxins. Então, que muda por conta dessa perda de sustentação. Então, a gente vai perdendo o contorno facial, aumenta a sucunásio, né? Vai aparecendo mais as bolsas, né? Olheiras. E além de todos esses fatores, a gente tem o fotoenvelhecimento, a exposição ao sol, exposição às luzes, luz de computador, celular, luz do dia a dia, né? Luz interna mesmo, luz visível, né? A gente tem o aumento de intermediários reativos oxidantes, que são os radicais livres. Então, a gente tem que entender que quando a gente trata a pele, a gente precisa atuar em diversas frentes para converter todo o processo fisiológico de envelhecimento. Não adianta fazer um tratamento. Então, a gente pode, por exemplo, trabalhar com intradermoterapias com ativos, né? A gente normalmente faz a suplementação via oral
para combater os radicais livres que estragam o nosso metabolismo celular. Então, o paciente vem, a gente faz uma suplementaçãozinha para ajudar, né, a combater esses radicais livres. Na pele jovem, nós temos uma boa espessura de derme, temos uma organização das fibras de colágeno e elastina, né, das estruturas da pele, temos boa quantidade de ácido hialurônico, mas quando a gente envelhece, o que acontece? Os fibroblastos, eles se colabam na derme e produz menos fibras colágenas, e isso acontece a partir dos 25, 30 anos. Então, esse fibroblasto já se colaba e a gente começa a ter menos produção de colágeno. Então, o envelhecimento, ele é multifatorial, mas a gente consegue reestruturar essa pele com tratamentos onde nós vamos fazer o quê? A revitalização dessa pele, dando substrato para a pele se reestruturar a partir dos fibroblastos. Então, eu sempre falo, se a gente não der substrato para essa pele, a gente não vai ter esse retorno, tá certo? A gente tem que acordar ali a célula para ela voltar a trabalhar, né? E produzir novas células. Então, o uso de mesclas, né? Como exemplo, a gente tem até o NCTC da Mesestética, que é um exemplo de mescla para a gente trabalhar com polivitamínicos, né? Com essas mesoterapias. A gente tem outras mesclas no mercado, né? Com os ativos necessários para combatermos todo o processo de envelhecimento da pele, né? Tem algumas farmácias de manipulação, mas é importante conhecer um pouquinho como que cada ativo desse age para que a gente possa escolher a nossa mescla, né, de tratamento. A principal fibra de sustentação é o colágeno. E para o colágeno ser sintetizado, ele necessita de um processo bioquímico bem complexo, que não é tão simples assim a gente produzir colágeno, tá? E ele precisa o quê? De aminoácido, né, lisina e prolina, né, que são os principais, que para ser convertido em aminoácidos precursores dessas fibras, eles precisam de enzimas ali presentes, precisam de ferro, cobre, zinco, selênio, silício, e tudo isso mediado ainda por hormônios, né, onde os principais é GH, testosterona e estrogênio. Então, você veja que é um processo fisiológico aí, é uma bioquímica complexa, né? Não é fácil a gente, vou produzir colágeno aqui para você. Então, o paciente tem que entender que para a gente reestruturar uma pele, né? Para a gente dar viço de novo para aquela pele, é complexo, não é fácil, né? Então, se a gente não tiver tudo isso, a gente não vai ter o processo bioquímico para a produção de colágeno pelo fibroblasto, né? Então, às vezes, a pessoa vem, passa em consulta, acha que vai fazer um procedimento ali. Eu vou fazer um microagulhamento, nossa, minha pele é outra. Não é assim que funciona, né? A gente precisa aí de vários tratamentos, várias intervenções, várias consultas, para a gente conseguir trazer de volta esse funcionamento aí dessa parte bioquímica do nosso organismo. Então, quando a gente fala de mesclas, né, a gente tem muitas vitaminas, minerais, aminoácidos, enfim, que a gente pode lançar mão para a gente reestruturar essa pele. Então, quando a gente fala em vitaminas, a vitamina A é importante para regenerar as fibras que estão desorganizadas e também é um antioxidante. A vitamina B, a vitamina E e a vitamina C, elas são todas oxidantes. E normalmente a gente faz uma mesclinha que a gente junta todas elas para a gente conseguir, para a gente aplicar para ter todos esses antioxidantes, tá? A gente também precisa de algumas coenzimas que têm ação catalíticas, né, de formação. Enzimas importantes para converter os aminoácidos e formar as fibras de colágeno, tá? Então, também vai participar desse processo de formação de fibra de colágeno, colagênese, que a gente fala, né? Os minerais são importantes para quê? Os minerais são importantes para estabilizar as membranas celulares, responsável pela homeostase celular. A gente sabe que quando a gente trabalha a membrana celular, o que acontece?
a gente consegue uma permeação maior desses ativos que a gente está usando. Então, é importante também a gente trabalhar a nível de membrana celular. A gente tem alguns ácidos nucleicos que podem estar presentes nessas mesclas, que eles fazem o quê? Eles fazem um estímulo também de produção de colágeno, fibroblasto, e eles participam da regeneração celular e síntese de proteínas, tá? Então, também é legal ter esses ácidos nucleicos na mescla. Aminoácidos, né? O aminoácido é importante para a nutrição, para a síntese proteica, né? Síntese de proteína e formação da matriz dérmica celular. A gente tem alguns agentes que são chamados de agentes redutores, que são antioxidantes, reestrutura a elasticidade e ameniza as manchas que a gente tem na pele. E o ácido hialurônico, né, gente, que eu não poderia deixar de falar, que é um super hidratante, então é hidratação e estímulo para a reestruturação dérmica. Então, é assim, nem sempre a gente encontra tudo isso junto numa mescla só, mas é importante você saber, porque você pode variar essas mesclas, ou você pode comprar uma mescla que contenha tudo isso, ou você pode mandar manipular uma mescla para você usar que contenha tudo isso. Então, é importante a gente ter noção do que cada ativo desse, como ele participa nesse processo bioquímico aí de formação de colágeno, tá? As mesclas de mesoterapia, elas podem ser aplicadas na face toda, tá? Para diminuir as rugas estáticas, né? Lembrando que Botox só trata a ruga dinâmica, então as rugas estáticas a gente precisa tratar de uma maneira diferente. Podem ser aplicadas somente como a mesoterapia, como elas podem ser associadas ao peeling elétrico ou ao microagulhamento também, que ficam excelentes os protocolos quando usa junto com o peeling elétrico ou com o microagulhamento, tem excelentes resultados, né? E é lógico que quando a gente pensa em pele, a gente não pode deixar de pensar nos fototipos, tá? Então, os fototipos 1 e 2 são as peles mais claras, elas são mais seguras para a gente trabalhar. A partir do fototipo 3, é muito importante lembrar de fazer uma suplementação oral quando você for trabalhar, tá? Fazer um home care específico para o seu paciente, para não ter rebote de mancha, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem muitos pacientes que relatam: eu fiz, ficou ótimo, mas depois de um tempo parece que minha pele manchou, voltou uma mancha pior do que tinha. Então, assim, é muito importante a gente tratar o paciente, né, suplementando por boca também, principalmente com os fototipos mais altos, tá? Fica essa dica aí para você, para não ter esse problema de aparecimento de mancha, né? Então, eu queria dar esse um passeio aí em tratamento de pele, de como a gente pode potencializar, né, esse tratamento. Muito importante, então, a gente fazer um protocolo para o paciente. Então, você faz o seu protocolo lá, de 5 sessões, por exemplo, para você ter uma resposta legal desse tratamento, para você dar um boom, né, nessa pele. E aí, você tem que fazer já, deixar ajustado, né, orientado para esse seu paciente, um retorno para as manutenções desse tratamento, né? Não precisa fazer todo mês, mas ali dá um intervalo de 3 meses, vem, faz uma aplicação, para que essa pele esteja sempre recebendo substrato para produção de colágeno. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Tratamento de pele aí tem sido muito abordado na harmonização orofacial. E se você gostou, compartilhe o vídeo com os colegas que se interessam pelo tema. Deixa aí nos comentários se você costuma usar esse tipo de tratamento, quais os resultados que você tem. Que esse tipo de comentário é muito bacana, né? Para a gente trocar informação com outros colegas, tá bom? Então, até mais e vejo você no